Salve fiel, salve Corinthians, e aí rapaziada, canal do Corintiano Comum chegando na área, então sejam todos muito bem-vindos aqui, vamos trocar muita ideia, ter uma resenha objetiva sobre mais um tenebroso jogo do Corinthians, a queda de Dorival Júnior e a vaca indo pro brejo de vez com a chegada de Fernando Diniz, para ser bem sincero. Mas antes da gente colocar a nossa opinião aqui na mesa, eu conto com a sua colaboração, mano. Se inscreve aí no canal, estamos aí chegando a marcas legais aí, mas o nosso objetivo é pelo menos aí 200 inscritos agora. E eu conto com a sua colaboração. Compartilha aí com a galera, ative o sininho e vamos para cima aí, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre o nosso Corinthians. Começando aí pela derrota, uma partida ridícula, sem alma, preguiçosa, sonolenta, o que mais você quiser definir sobre o que foi a noite de domingo do corintiano, chega a não ter explicações. O Internacional com uma fase ruim, mas com não tão jogadores tão ruins assim, mas a sua principal arma, que é o Alan Patrick, estava no banco de reservas. Automaticamente, o cérebro do time já não estava em campo. E mesmo assim, o Corinthians não conseguiu desempenhar nada. Não conseguiu fazer nada. Um jogo sem alma, sem vontade. Não finalizava a gol novamente. Não criava oportunidades. Não fazia nada. Mais uma vez, a torcida corintiana na Neoquímica Arena teve que presenciar um jogo de futebol terrível. E o Dorival, ele escalou o que ele tinha de melhor à disposição e novamente a coisa não rolou. E o arroz desandou, o que mais você quiser. A receita desandou ali quando tomou o gol e depois acabou. Isso acabou só sacramentando a saída e as imagens que nós temos aí, a, a despedida do Dorival Júnior no campo já. Então, automaticamente, provavelmente, os caras já estavam conscientes que se não ganhasse, acabava por ali. As cenas que vimos durante os 90 minutos e pós ali foi de um abalo total daquele que comandava, daquele que tentava fazer alguma coisa ali, que pagou pela sua própria língua, pela sua própria voz. Dorival Júnior que deveria ter sido cobrado como foi cobrado pelo mau desempenho da equipe, mas que cobrou também pela falta de palavra e cumprimento das coisas que lhe foram prometidas. Dorival que criticou publicamente a possível venda do André, que culminou com a não saída do jogador, porque o barulho foi muito grande, a falta de reforços, a chegada de jogadores sem autorização dele, assim como o Labiade, que a gente pode discordar, porque nas duas últimas partidas que o Marroquino tem entrado, ele tem feito a diferença no time, mas ele mexeu no vespeiro, né, rapaziada? E mexeu no vespeiro ali contra pessoas que não estão nem aí para o Esporte Clube Corinthians. Aqueles que somente ligam para o poder eles estão pouco se lixando para o Esporte Clube Corinthians. E o Dorival Júnior pagou por isso. Pagou por criticar aqueles que não estão nem aí com o Esporte Clube Corinthians. Mas além do seu mau desempenho, o Dorival Júnior cai com 49, 48% de aproveitamento. E aonde nós éramos imbatíveis, virou saco de pancada de quase todo mundo. E novamente o Corinthians sai de campo da Neoquímica Arena derrotado. Estamos aí numa semana de início de Libertadores, de derby, e hoje se é cogitado a chegada, ou confirmado, né, até esse exato momento, Fernando Diniz está a caminho do Parque São Jorge. Com já apalavrado com os diretores e tudo mais, virou a opção número um do Corinthians. E para mim isso é assustador, cara. Cogitar Fernando Diniz no Corinthians. Então, estamos entrando numa fase
que, o f- que é terrível. Já estávamos numa fase ruim, com Fernando Diniz pode se tornar cada vez pior. Então, meus amigos, se seu objetivo esse ano com a camisa do Corinthians era não sofrer, fazer um bom desempenho na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já passa no cardiologista, pede aquele check-up porque o negócio vai ser tenebroso. Você imagine um jogo com o dinizismo no modo on fire, Hugo Souza saindo com o pé, aquele toque de bola, aquela coisa e tudo mais, vai ser terrível. Assim, não é já rogando praga e nem nada, mas assim, não dá pra confiar num treinador que no seu histórico tem mais derrotas do que vitórias, que pratica um futebol assim tenso, pra não falar outra coisa, mas você vê que as pessoas não estão nem aí com o Esporte Clube Corinthians por cogitar um treinador que nos seus últimos trabalhos só vem cada vez mais ladeira abaixo. Um cara que conseguiu uma vaga para a seleção brasileira por conta de um título de Libertadores e nada mais. Um cara que não conquistou nada, que em todos os, tirando o Audax ali, não desempenhou nenhum futebol. Saiu escorraçado do Cruzeiro, saiu escorraçado do Fluminense, depois da vitória, da conquista da Libertadores, que saiu escorraçado do Vasco. A gente vê a mudança de comportamento dos próprios jogadores com a chegada do Renato Gaúcho lá. E, e os caras vão querer um treinador para esse elenco que é tão infantilizado, que é tão não me toque, que é tão vaidoso. Colocar um cara para chacoalhar de uma maneira tão assim vai ser meio difícil. E se derrubar o Dorival Júnior por ser paizão, aí você imagine o Diniz xingando Deus e o mundo na beira do campo. Vão ser cenas engraçadas, mas o resultado a gente vai precisar ver. Porque se começar a falar demais e expor jogadores da forma que o Diniz mesmo expõe, e é o histórico dele, por todos os clubes por onde ele passou, um ponto positivo pode se colocar na chegada do Fernando Diniz. Com a chegada dele vai ter um bom preparador físico, porque o jogo do Diniz é aquela loucura. É um corre-corre, vai pra lá, vai pra cá, é toque de bola e por aí vai. Provavelmente voltaremos a ter uma preparação física um pouco melhor. Mas de resto, eu não espero muita coisa, não. Se a nossa vontade era a conquista da Libertadores, Deus rogue por nós que seja diferente. Mas esquece. E Fernando Diniz está chegando na área e as coisas estão acontecendo. De, de uma opção chegando com uma pressão desnecessária, porque é uma rejeição muito alta a chegada do Diniz perante a torcida do Corinthians, outras coisas. Claro que tem os amantes do futebol que, sei lá, mas o Fernando Diniz está chegando no Corinthians e já se torna realidade, certo, rapaziada? E o Dorival Júnior, novamente, a gente tem que citar aí, são três campeonatos? Isso, não, são duas conquistas, né? Aí a Supercopa e a Copa do Brasil, e só. E a gente não tem mais o Rei de Copas no nosso elenco. E é o pacote Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior que não desempenha bem em pontos corridos, mas vai bem em Copas. Só que o Corinthians precisa desempenhar em tudo, porque aqui é Corinthians. O Corinthians tem que entrar com uma vontade de vencer em todos os campeonatos. E esse ano acabou as forças. O Dorival perdeu o elenco com a saída de alguns jogadores e ter mexido na panelinha de jogadores. Então, a fase Dorival Júnior chega ao fim e inicia o período
dinizismo no Corinthians. Vai dar certo ou não? Não sabemos. Mas se prepare, porque teremos fortes emoções aí com a chegada do senhor Diniz. Bom, corintiano comum, obrigado você que ficou até o final aí. Muito obrigado, foi só um desabafo, porque para mim é um absurdo você não só contratar, mas você cogitar um treinador como o Diniz para vestir a camisa do Esporte Clube Corinthians. Mas se chegar, vamos apoiar e vai ser cobrado 10 vezes mais, porque o Corinthians tem pouco problema para se preocupar. Colocar um treinador desse é tacar gasolina e só esperar por coisas piores. Bom, rapaziada, obrigado você que ficou até aqui. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal. E se você ficou até aqui, curta aí, compartilhe o nosso vídeo, vamos pra cima, porque estamos com marcas bacanas aí, beleza? Fique com Deus, até o pré-jogo aí da Libertadores, Corinthians que faz sua estreia fora de casa. Falou, rapaziada, fiquem com Deus, vai Corinthians e Deus, não abandona nós não. Vai que vai Corinthians. Corinthians